Sou Cristina e tenho 2 filhos, um de 14 e outro de 7 anos. Meu nome é Camila Coutinho, tenho 38 anos, 3 filhos, 2 deles nasceram no Brasil e o meu último bebezinho, de 1 ano, nasceu aqui em Portugal. Portanto, Manuela Brito, e tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma menina. Meu nome é Beatriz Madureira e tenho 2 filhos. Eu acho que ser mãe em qualquer parte do mundo não deve haver grandes diferenças de fundo. Se calhar pelas condições do país, as diferenças não são tanto para a mãe, mas mais para os filhos. Porque ser mãe em qualquer parte do mundo é a mesma, eu acho que temos a mesma base, não é? O que é ser mãe em Cabo Verde ou ser mãe em Portugal? É o mesmo. O que nós às tantas queremos é o que é melhor para os nossos filhos, tentamos dar o nosso melhor. E lá nós temos que fazer um planejamento financeiro rigoroso. Muitas vezes, além de pagar um convênio médico, que é como se diz no Brasil, privado, e temos que, enfim, pagar mês a mês, usufruir sim do serviço. Quando chega na hora do parto, você tem que desembolsar, às vezes, um valor ainda mais alto para poder pagar um parto conforme você sonha, conforme você deseja. Então, tudo isso requer, assim, um esforço muito grande. E isso, inclusive, era um ponto onde nós pensávamos, eu queria muito ter o terceiro filho, mas, puxa, aqui no Brasil, impossível, porque temos que ter, economicamente falando, temos que estar muito bem. Quando nós comparamos isso com Portugal, a realidade é bem diferente. Aqui, por exemplo, os meus filhos estudam em escola pública, nós não pagamos serviço de saúde, porque usufruímos, de fato, do serviço público daqui, gostamos bastante. Então, você já lida com uma outra realidade, com a possibilidade da realização desse sonho. Então, isso me fez, eu e meu marido, pensarmos, planejarmos e falarmos, não, puxa, aqui nós conseguimos realizar esse sonho, então, economicamente falando, é bem diferente e existem mais facilidades, enfim, inclusive benefícios depois que você tem um bebê. Estou aqui em Portugal há quase 9 anos. O filho mais velho nasceu na Letónia e o mais pequenino já aqui em Portugal. Eu acho que, em geral, não tem a diferença de ser mãe em Portugal ou na Letónia, é todo o nosso mindset. O que mais talvez tenha é aquela situação toda prática, tendo a família toda minha lá. Portanto, é mais a organização do tempo, de ser uma super mãe aqui e conseguir tudo, porque realmente não tenho aquele apoio de dizer, olha, a minha mãe fica só hoje com os meus filhos, não é? Tenho que realmente organizar muito bem o meu tempo para dar atenção aos meus filhos, sempre quando eu posso ir eu buscar eles ao colégio, por exemplo, levar as atividades que tenho conseguido. Como eu vi, eu tenho apoio também aqui em Portugal, das babysitters, não é? Dos amigos. Tenho conseguido bem. Não estou a ver grande diferença entre ser mãe lá ou ser aqui. Eu acho que realmente é todo o nosso mindset e como nós próprios tomamos esta nossa responsabilidade. Eu morava em São Paulo, então é uma cidade bem violenta, uma cidade grande, uma cidade agitada. Eu, inclusive, trabalhava das 8 da manhã, muitas vezes até 8 da noite, trânsito, enfim. Então, lá você lida muito com a violência e com essa sensação de ter que estar sempre atento, sempre preso às coisas. Então, isso era um ponto que, puxa, quero criar meus filhos num ambiente desse, um ambiente onde você coloca uma criança no carro, meu Deus, olha para todos os lados, não está vindo ninguém, aquela preocupação, e corre, não para no farol. Então, assim, eu vivi uma realidade muito tensa, e isso me incomodava, criar os meus filhos num ambiente como esse. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, completamente diferente, outra realidade, uma realidade de paz, uma realidade onde você pode andar com o telemóvel na mão, onde você pode entrar tranquilamente num carro com seus filhos. Então, esse era um ponto que nós nos preocupávamos, inclusive para ter o terceiro filho, mas que nós sentimos grande diferença com a mudança para cá. Os meus filhos nasceram os dois em Macau,
com 2 anos e meio de diferença. E a diferença principal que qualquer mãe de primeira viagem, inicialmente, pode sentir, basicamente, será poder estar um bocadinho mais longe da família. Ainda assim, eu fui uma sortuda, porque Macau é como se fosse a minha primeira terra, a minha terra-mãe, de alguma forma, uma vez que vivi lá quase toda a minha vida, e tive a sorte, na altura em que os meus filhos nasceram, de o meu pai ainda estar lá a viver. Apesar de ser homem, sempre é ali algum conforto de sentirmos que há algum apoio caso seja preciso alguma emergência. Portanto, eu acho que o afastamento da família para a generalidade das mães que têm filhos no estrangeiro será isso, será o estar longe da família. Meus filhos ficavam terceirizados com uma babá, ficavam terceirizados com serviços porque eu não podia participar, porque eu não podia estar junto deles. E eu digo que esse terceiro filho foi a minha chance de ser mãe de verdade, porque eu fiquei o primeiro ano inteiro com ele, assim, curti tudo, e comecei até a pensar, meu Deus, eu nunca me preocupei com a alimentação da Bela, que foi minha primeira filha. Eu não sei nem o que a Bela comia, e quando eu comecei a comparar isso, eu até fiquei chocada um pouco, sabe? Porque é outra realidade. Só que nós não questionamos, porque quando nós estamos imersos nesse meio, é o que você tem, é o que você vive. Mas quando você muda e o ambiente te proporciona uma outra rotina, uma outra vida, é chocante, assim. Então, é maravilhoso. Ser mãe em Portugal é realmente incrível. Os principais desafios, primeiro é o receio da adaptação deles. Nós viemos numa altura em que achámos que era ideal por causa da idade, eles vieram, a Francisca agora já tenho que pensar, ela veio para a primeira classe, portanto veio com quase 6, e o António veio para a terceira com 8. E achámos que era uma idade que seria mais fácil eles adaptarem-se, porque ainda não tinham enraizado as grandes amizades que se vão fazendo entretanto. Portanto, seria mais fácil. E, portanto, um dos desafios que sentimos logo ao início foi, ou receio, foi da sua própria adaptação, para além da nossa, mas a deles, principalmente. A questão de nós estarmos longe da família. Eu acho que os nossos filhos acabam por perder um pouco esse contato de perto com os avós, com os primos, e acabam não criando esse vínculo tão forte. Nós fazemos de tudo para que esse vínculo ele permaneça, principalmente com os avós. Então, falar todos os dias, falar por câmera, isso é maravilhoso, é uma oportunidade incrível que eles têm, a tecnologia proporciona isso, né? Há uns anos atrás isso seria impossível, mas perde um pouco essa convivência. Eu tenho essa preocupação, por exemplo, com o meu bebê. Os meus 2 primeiros ainda conviveram com os avós, mas o meu bebê não, ele, né, nasceu, minha mãe estava aqui, conviveu um pouquinho, mas agora esse desafio de nós nos esforçarmos, termos que ser intencionais, sabe, para manter esse contato, e a falta que faz no dia a dia, né? Às vezes você quer sair com o marido, com quem que eu deixo meus filhos? Não tem ninguém para deixar os filhos, né? Ou você conta com, às vezes, a boa vontade de um amigo, mas não temos família nenhuma, ninguém que possa ficar com eles. Se há um problema, puxa, um fica doente, tem que ir para o hospital, tem que ir sozinho, porque o outro tem que ficar com as crianças. Então, esse tipo de dificuldade, eu considero como sendo a principal. Culturalmente falando, comparando Brasil e Portugal, não há tantas diferenças assim, porque assim já tem a língua que é a mesma, os portugueses gostam muito das coisas do Brasil também, então isso se torna uma relação interessante. Nós também gostamos, é a nossa raiz, é a minha mãe é portuguesa, minha mãe nasceu aqui, viveu aqui até 11 anos mais ou menos, depois foi para o Brasil com a família, então nós também nos deparamos aqui com um vínculo até forte emocional. Então... Não senti grandes diferenças, porque repare, nós estamos aqui numa situação muito peculiar, estamos aqui por 4 anos, não é uma situação permanente. Para os meus filhos tem sido uma boa experiência, porque dá-nos a oportunidade, enquanto família, de estarmos juntos. Há 2 que, portanto, estão a fazer a universidade, o mais velho terminou e saiu, já está a trabalhar, o segundo está a fazer a universidade, e a mais nova, que é a menina, está no liceu, não é? Na escola secundária. E, portanto, é uma boa oportunidade de estarmos todos juntos, não é? Porque, provavelmente, se não tivéssemos vindo, os mais velhos estariam cá e nós lá. Portanto, é uma boa oportunidade neste sentido. Para eles não há grandes diferenças, porque já têm tido ligações com Portugal, não é? Uma parte da minha família é portuguesa, da parte da minha mãe, e portanto nós temos mantido sempre esta relação muito próxima com Portugal.
A língua é um fator que nos une, não é? E que é comum e, portanto, cria laços já a priori, não é? E, portanto, nós não sentimos grandes diferenças. Talvez para a minha filha mais nova, sim, porque teve que estar a iniciar, a ter os seus primeiros amiguinhos, a criar a sua turma, não é? E teve que sair desse contexto em que ela já se sentia segura para vir e iniciar numa turma onde já encontrou crianças com os seus grupinhos formados e, portanto, teve que fazer essa adaptação. Adaptação também ao país, porque apesar de virmos cá todos os anos e de termos amigos e familiares cá, obviamente, eles têm que se adaptar a uma nova realidade. E é uma realidade que para nós acabou por se tornar um pouco diferente, porque em Macau tínhamos alguns, vou-lhe chamar mordomias ou privilégios que aqui se torna um bocadinho mais difícil, como tendo uma senhora que nos ajudava em casa o dia todo, que nós chegávamos a casa e felizmente tínhamos a sorte de os miúdos ela já ter ido buscar os miúdos a casa, o jantar está pronto e, portanto, havia um descanso em relação aos trabalhos domésticos, por exemplo, que aqui em Portugal optámos, porque não há tantas possibilidades, obviamente, os salários são diferentes e, portanto, optámos por ter alguma ajuda só alguns dias da semana e neste momento, por exemplo, não tenho ajuda nenhuma, somos só nós que fazemos as tarefas e temos que conjugar com tudo. Mas pronto, é um desafio, é olhar para isso como um desafio, de forma otimista, é da maneira que eles também se sentem mais motivados a ajudar e eu acho que é assim que temos que olhar para os desafios. Eu, o filho mais pequenininho, tenho que sempre lembrar. Fala então, conosco só, porque o ambiente aqui é português, não é? Amigos portugueses, todo ao nosso redor é português. O filho mais velho, sempre 100%. Então, falamos, agora o mais pequenininho eu tenho, mesmo os filhos entre eles, às vezes começo a falar aquele português, eu digo stop, Leitão, porque quando nós vamos já para Letônia, com muito orgulho, quero realmente sentir-me que os dois falam leitão, porque tem aqueles 50%, o filho pequenininho também de Letônia. Por isso, mais desafios culturais, como é óbvio, tradições, tenho tendo sempre manter tanto de Letônia como é óbvio, adaptar os de Portugal. Acho que tenho conseguido bem, porque, por exemplo, lá festejo o dia de nome e aqui não. Sim, portanto, eu aqui tenho mantido esta tradição também. Os outros dias, dia mãe, dia pai, tanto lá como aqui, eu acho que, eu digo como já não vivo na Letônia há 12 anos, porque nós 3 anos antes de vir para Portugal estivemos na Espanha. Portanto, já estamos super international e já adaptamos aquele ambiente. Eu acho que eu podia vir em qualquer país do mundo, tanto os meus filhos. Viajamos muito, gostamos muito de viajar, por isso acho que mais em África e mais aqui na Europa, realmente, como é óbvio, tradições, como eu contei, é importante manter, é importante ensinar, porque às vezes tem diferenças. Comida, sim, comida também é uma situação que às vezes também, mas tenho incluído até aqui a comida de Letônia, porque tem algumas diferentes e gosto de ensinar aos meus filhos, como é óbvio, também as tradições e a comida de lá, não é? Para mim, o grande desafio é que os meus filhos sejam felizes e realizados. É o grande desafio mesmo. É que consigam ser pessoas plenas, realizadas, que se sintam bem enquanto pessoas e consigam contribuir para a sociedade. E que sejam solidários, que estejam atentos ao que os rodeia. E fundamentalmente o que eu achei é que houve uma grande diferença realmente entre o mais velho, que já tem 29 anos, e a mais nova, que tem 13. Contextos completamente diferentes, contextos temporais e situacionais completamente diferentes. Neste momento estamos a viver então todos um contexto que nos põe numa certa incerteza e insegurança, gera isso, e ela teve que se adaptar a este contexto. O meu filho mais velho viveu num contexto de maior liberdade
estando até em Cabo Verde, uma maior liberdade, até em relação à natureza, em relação aos amigos, e ela já tem maiores constrangimentos. Em Cabo Verde, pela dimensão, tem muito maior mobilidade e dá-nos a nós, os pais, maior segurança. Sabemos onde estão, com quem estão, dá-nos essa segurança e permite-lhes a eles terem uma maior independência também e não se sentem tão sufocados por nós, porque a nossa insegurança às vezes gera este sufoco, mesmo inconsciente, mas gera este sufoco, e cá eu senti isso senti realmente, não posso dizer que não, por ser um meio em que não consigo dominar. O maior desafio é, talvez é aquela força que uma mãe tem, porque antes de ter filhos, como é óbvio, não sentimos aquela responsabilidade, aquela força por alguém. E nesta situação, a partir do momento que sou uma mãe, já eu acho que não existe nada que eu não consigo. É realmente uma força que eu consigo todo, e aquela força me dá mesmo ter os 2 filhos, que eu me sinto 100% responsável por eles, e sei que quero dar aquele meu melhor. Não é só as coisas práticas, falo mais daquela inteligência emocional que hoje em dia é super importante para ter um filho muito saudável. Eu diria esta força, nem digo responsabilidade, porque eu fui sempre muito responsável, mas a força que leva toda para frente. Para mim, o maior desafio como mulher, como mãe, é a questão da independência. Acho que antes quando eu tive a minha primeira filha, a Bela, foi um choque para mim. Eu era muito independente no sentido, eu faço o que eu quero, eu não tenho hora, eu tenho a minha vida, eu não abro mão de nada no sentido, o que eu quero eu vou lá e faço, realizo. E quando eu me deparei com a minha primeira filha, eu fiquei até numa crise, sabe? Porque eu falei, meu Deus, agora eu tenho que renunciar a tudo, eu tenho que renunciar aos meus passeios, eu tenho que renunciar a uma viagem, tudo tem que ser planejado de forma diferente. Então eu vivi um processo, sabe? Um processo de mudança dentro de mim, onde eu tive que falar, agora não sou mais eu, né? Agora sou eu, meu marido, nós já éramos um, né? Mas agora nós temos alguém a quem cuidar, alguém que nós temos que renunciar para cuidar. E foi um processo, eu vivi muito forte isso com a minha primeira filha. Depois, a coisa, eu acho que entrou o ritmo, nós ajeitamos, né, ao ritmo que nós desejamos. Então, eu consegui criar uma rotina onde eu não abro mão 100% da minha vida, eu consigo, sabe, pesar, falar, olha, uma vez por ano eu vou viajar, eu e meu marido sozinhos, e vamos deixar nossos filhos com alguém. Eu tenho amigas que falam, eu não deixo meus filhos com ninguém, eu não tenho essa coragem. Nós não, por quê? Porque também priorizamos o casamento. É um desafio constante, porque apesar de eu ter 2 filhos, um é um rapaz e uma rapariga, portanto são diferentes, e ainda que fossem ambos do mesmo sexo, têm feitios diferentes, naturalmente, ou iriam ter, e em virtude disso, apesar de, como eu disse, de já ter 2 filhos, por exemplo, o António, que está com 12 anos, a Francisca vai fazer 10, ela vai passar por fases que ele já passou, mas ainda assim eu nunca fui mãe de um rapaz de 13, ainda não fui mãe de um adolescente ou de um pré-adulto. Portanto, acho que são desafios diários. Não obstante eles terem feitios diferentes, portanto temos que aprender a lidar com isso no dia-a-dia e tentar conjugar o melhor possível. Fazê-los ver que eu tento sempre ter uma psicologia positiva com eles. Portanto, eu acho que esse é um dos desafios que nunca termina, porque começa desde que acordamos até que nos deitamos. E depois também, eu acho que um dos iniciais desafios que tive, e acho que quase todas as mães têm, foi a privação de sono ao início, que me custou imenso não dormir uma noite seguida. O António, por exemplo, bebeu leite durante a noite até a 1 ano de idade. Já a Francisca foi mais fácil. Portanto, eu acho que vamos ter desafios o tempo todo, são desafios que se vão modificando ao longo dos anos, conforme as etapas que eles vão passando, e nós também vamos nos modificando, e portanto temos que nos ir adaptando uns aos outros
Mas pronto, eu acho que é uma sensação boa de perceber o que é que lá vem a seguir e de tentarmos aprender, porque estamos sempre todos os dias a aprender e a melhorar, que é o principal, é tentarmos ser melhor e fazer melhor hoje do que fizemos ontem. É a nossa maior alegria, é o que nos completa mais, mas também é a minha maior insegurança, porque nós às tantas conseguimos nos definir por aquilo que os nossos filhos também conseguem ser, realizar, fazer, a esta nossa frustração de nos vermos neles. Acredito que não deva ser assim, cada um é como é, entre eles, os filhos todos criados juntos na mesma casa, com a mesma mãe e o mesmo pai durante todo este tempo, e não sei o quê, mas são completamente diferentes e nós também temos a nossa própria individualidade, mas queremos projetar neles, não o que nós não tivemos, mas queremos projetar neles mais do que aquilo que vemos às vezes que eles querem, porque o que vejo é que esta nova geração também é uma geração que tem tantas oportunidades, tanto do que nós não tivemos, e muitas vezes vemos que conseguem desperdiçar estas oportunidades e cria em nós um bocadinho de ansiedade. Para mim, ser mãe é sinônimo de amor. Eu acho que nós passamos a sentir um amor nunca antes sentido, nós passamos a conhecer um amor, o verdadeiro amor. Acho que quando nós amamos o nosso marido, por exemplo, isso se mistura, tem o amor, mas se mistura um pouco com a paixão também. Então, um filho não é essa paixão, né, do homem e da mulher. Um filho, ele é um amor puro, ele é um amor que talvez você daria a sua vida mesmo por ele, né? Você faria tudo por ele, você faz tudo por ele, você quer, se depara ali com situações onde eles sentem uma dor, você quer arrancar a dor deles e colocar em ti. Ser mãe é tomar as dores dos nossos filhos para nós, querer que eles não sofram, que não sintam nada, que sejam felizes, que sejam realizados e ao mesmo tempo saber, é esta contradição de saber que eles também têm que passar por isso para ter essas experiências, menos boas também, para se poderem, para serem seres humanos completos, porque é isto que nos faz. E esta contradição entre saber que eles têm que passar por estas fases e nós não querermos que eles passem por isso porque nos afeta, é que nos faz realmente ter a ideia da amplitude do que é ser mãe. Amor incondicional, como é óbvio. Eu acho que nós não devemos perder a nossa identidade. Ficamos um bocadinho com a sensação que deixamos de ser nós. Eu deixo quase de ser a Beatriz porque na escola sou conhecida pela mãe de alguém. Até as professoras chamam-me mãe, porque compreendo que para elas seja difícil decorar o nome dos pais todos. Portanto, olá mãe, a Francisca isto, ó mãe, o António aquilo. Portanto, eu acho que nós não devemos perder a nossa identidade. Mas, não obstante, é uma aprendizagem diária de ser mãe e é um amor incondicional que nasce entre nós, dentro de nós, desde o primeiro momento em que nós sabemos que estamos grávidas, ou se calhar até antes, com a vontade e com o desejo de queremos ser mães. E de queremos dar o melhor de nós e de saber que fazemos tudo o que pudermos e não pudermos fazer por aqueles seres maravilhosos que para nós são sempre os melhores do mundo, não é? Vejo o mundo de uma forma muito mais simples. Acho que se anteriormente parecia as coisas mais difíceis, hoje em dia não. Acho que realmente vejo o mundo muito mais simples, porque na realidade todos os problemas que nós criamos tudo vem da nossa mente. E tendo esta experiência de ser mãe, quero transmitir aos meus filhos aquela simplicidade de viver, de tomar o mundo, de realmente ver as coisas de uma forma fácil, uma forma leve. E as panquecas todos os domingos. Ser mãe. Isto eu já tenho, acho desde sempre, é uma tradição que eles já sabem. Domingo de manhã, pancakes.